Apocalipse capítulo 8. Versículos 3, 4 e 5. E a palavra diz o seguinte: e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Diga comigo: incenso misturado às orações dos santos sobre o altar. Que está diante do trono, e a fumaça do incenso subiu com as orações. Diga comigo: a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos. Amém? Desde a mão do anjo até diante de Deus. O anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Diga comigo: as minhas orações, depois que elas chegam no céu, elas voltam fazendo um arraso contra os poderes das trevas. Estamos no livro de Apocalipse. Estamos no livro que revela-nos vários mistérios. A Bíblia toda revela-nos mistério. Mas estamos diante de uma situação que João viu no céu. João vê um anjo com um incensário na mão. Esse incensário estava cheio de incenso, e esse incenso foi misturado às orações dos santos. E quando esse incenso foi misturado às orações dos santos, aconteceu algo extraordinário que acontece no céu quando a igreja adora a Deus e ora, ou quando um crente adora a Deus e ora. As orações voltam em forma de poder. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou lhe dizendo o que eu sei. As orações voltam em forma de poder. E esse poder é muito grande contra as forças espirituais. Por isso vem esse termo, que as orações elas voltam e causam na terra um grande reboliço, pois o anjo ouviu vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Você lembra de que quando a igreja estava orando lá na casa da irmã Maria, e Paulo e Silas estavam presos, a igreja orou. E o que foi que aconteceu na prisão?
Um terremoto. Aconteceu na prisão um terremoto. A oração, ela volta com um poder muito grande. O inimigo faz de tudo para você não orar. Satanás preocupa-se com quem ora, porque ele sabe do que acontece no mundo espiritual quando alguém ora. Você lembra de Elias? Lembra de Josué? Lembra que Josué orou e o sol parou? Você lembra que Elias orou para não chover e não choveu? Você sabia que a oração tem poder até para realmente mexer nas coisas naturais da terra e às vezes até desse céu aí? Eu quero que você preste atenção, porque você vai entender tudo direitinho. As nossas orações, por incrível que pareça, as nossas orações são usadas por Deus. Deus usa as nossas orações. E certo estou que você quer saber como Deus usa e o que Deus faz acontecer. Você sabia que cada palavra nossa, ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo, ela não se perde no ar? Cada oração, ela vai subindo, ela vai subindo, e não se perde no ar? Nós achamos que estamos falando e esse som da nossa voz, ele se perde. Não se perde, não. E ele vai subindo. Essa pregação, o som que sai aqui, ele vai subindo. Tanto faz ter sonorização como não. Deus, nosso Pai Celeste, se utiliza das orações do seu povo para quebrar os poderes das trevas. No livro de Ezequiel, a Bíblia diz que Deus procurou um que ficasse na brecha da intercessão. Basta ter um só na brecha da intercessão, que Deus muda o quadro. Certamente nós já ouvimos de várias pessoas dizendo que a oração mexe com Deus. E é verdade. A oração mexe com Deus. E todo aquele crente que ora, ele é diferente na sua intimidade com Deus, ele é diferente no seu relacionamento com Deus, ele é diferente na sua vida espiritual. E ele conta testemunho das respostas obtidas das suas orações. Então, para os dias de hoje, fazer o sol parar se houver necessidade, não é um bicho de 7 cabeças. Remover os problemas da vida através do poder da oração não é um bicho de 7 cabeças. Mexer com o natural e com o sobrenatural pelo poder da oração é algo que todo crente tem acesso. Amém? Todo crente tem acesso.
Se eu não estou vendo Deus agir em resposta às minhas orações, é porque as minhas orações ainda não alcançou o lugar devido que deve alcançar. Essa é a verdade. A Bíblia diz que o anjo enchia o incensário das orações dos santos. Enchia o incensário das orações dos santos. E ia até o trono, ia até o altar, aonde o trono estava, e pegava o incensário, enchia de incenso, e misturava a oração dos santos com o incensário. No incensário, pegava o incenso e misturava com as orações. E enquanto isso aqui na terra, havia vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. O pau quebrava. Por que isso acontecia? Por que isso acontece? Entenda, na guerra espiritual, as nossas orações nos defendem e também é uma arma de ataque. Diga comigo, as minhas orações, elas são algo da minha defesa, como também a minha arma de ataque. Na oração nós dizemos: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. É uma oração de ataque. Na oração a gente diz assim: Senhor, me cobre com o teu sangue, que nenhum mal venha sobre mim. Observe que a gente na oração guerreia. Na oração a gente peleja contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos da maldade nos lugares celestiais. Quem disse que a oração é só para pedir? A oração é uma arma de guerra que me defende e que também neutraliza os inimigos, neutraliza os demônios. Entenda? Entenda agora o que é que acontece lá, no mundo espiritual. É o que acontece lá. É preciso recorrer ao Antigo Testamento. E eu vou explicar para vocês. Então, as nossas orações, elas influenciam os acontecimentos na terra. Diga comigo, as nossas orações influenciam os acontecimentos na terra. Porque a Bíblia me dá essa garantia de o que for ligado na terra será ligado no céu. Amém? Se você orar, vamos aqui dizer, para que Deus feche a porta do trabalho, que não é um trabalho da vontade de Deus para o seu marido, ele fecha. Se você orar para que Deus abra uma porta de um trabalho honesto para o seu marido, ele abre. Essas experiências só tem quem verdadeiramente dobra o joelho para orar. Porque as coisas sobrenaturais é para quem tem relacionamento com Deus. Por que Josué parou o sol? Porque tinha relacionamento com Deus. Porque foi que Elias disse bem assim: não vai chover, e não choveu. Porque a igreja orou e a prisão tremeu.
Porque a igreja tinha comunhão com Deus. E por que oramos e as coisas não acontecem? Isso mesmo. Por falta de comunhão com Deus. Aí é aquilo, nós vamos começar uma campanha de oração aqui, no dia 1º. Quanto mais pessoas unidas, reunidas, orando, mais o anjo estará misturando as orações ao incenso. O que é isso? Te explico já. Ele estará misturando lá no céu as orações aos incensos. E estará levando até o trono, aonde está o altar. Estará levando as orações misturadas com incenso até a presença de Deus. E Deus diz assim: agora junta com fogo. É o que está escrito no Apocalipse. Junta com fogo e derrama na terra. E o pau quebra. Por que o pau quebra? Porque a igreja orou. Amém? O inimigo foi paralisado e é paralisado. Por quê? Porque a igreja orou. Amém? Vocês estão entendendo, né? Bem, vejamos. Diga comigo, graças a Deus, porque as minhas orações interferem nos acontecimentos da terra. Amém? Essa é a verdade. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado. Nada vocês têm, porque até agora não pediram em meu nome. Amém? Nós temos que mudar a nossa maneira de orar. Orar com mais ousadia. Orar com mais intrepidez. Orar com mais força. E não fazer essas orações rasas, que de vez em quando a gente tem a resposta. Porque assim como Josué, Elias faziam orações que detonavam coisas realmente aqui na terra, nós ainda continuamos com o mesmo poder. Amém? Temos a mesma oportunidade. Temos o mesmo Deus para clamar. Observe. Vamos para o Antigo Testamento. A Arca da Aliança, ela tinha que ficar no Santo dos Santos. Era o local dela, no Santo dos Santos. Escute. A arca ficava no Santo dos Santos e com alguns detalhes. Entender esses detalhes é entender a tipologia. Deus realmente é extraordinário nas suas tipologias. Porque às vezes você lê uma coisa e tipifica outra. Então havia um baú. Esse baú tinha que ser revestido de ouro. Havia 2 querubins na tampa do baú, revestido de ouro. Havia o trono da misericórdia, que era o lugar da presença de Deus, e havia sangue. E havia sangue, era necessário haver sangue. Era necessário que houvesse o sangue do cordeiro ali. Muito bem. E o altar e o incensário? O altar do incensário também aponta para algumas verdades espirituais.
O altar ficava fora do Santo dos Santos. Vamos fazer aqui uma ilustração. Vamos comparar isso aqui como o Santo dos Santos. E vamos comparar fora do Santo dos Santos o altar, a mesa. Vamos aqui imaginar essa mesa como o altar que está fora do Santo dos Santos. O que é que acontecia, Alexandre? Os elementos eram necessários. Que elementos eram esses? Você só vai entender se você abrir a Bíblia em Êxodo, agora, Êxodo, capítulo 30, do versículo 34 ao 38. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, olha, toma especiarias aromáticas e o incenso puro, em igual proporção. Disso farás um incenso. Então ele disse: olha, Moisés, eu quero que você faça um incenso. Isso tem um significado, isso tem uma simbologia. Um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Então não poderia haver naquele incenso nenhuma mistura. E nem quem fizesse, olha que coisa, e nem quem fizesse aquele incenso deveria usar para o seu belo prazer. Não poderia usar para ficar cheirando. Não, era designado a Deus. Uma parte dele moerás a pó e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. As coisas santíssimas vos será, porém o incenso que fareis conforme essa composição, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Amém? Olhe para mim. Na nossa dispensação, as nossas orações é o incenso. Nessa dispensação, as nossas orações é o incenso. Quando eu oro, essa oração chega diante de Deus como um cheiro suave. Diga: as minhas orações. Posso ouvir mais vozes falando isso? Diga: as minhas orações chegam diante de Deus como um perfume suave. Por isso eu tenho que saber orar. Amém? Por isso eu tenho que saber orar. E está escrito no livro, no Novo Testamento: vocês não têm, porque vocês não sabem orar. Não oram como convém. Então é aquilo. Quando eu oro, e essa oração é para glorificar a Deus, o céu se move. Quando você ora e essa oração é para a glória de Deus, o céu se move. Quando você ora e essa oração não é para a glória de Deus, ela é devolvida. Simplesmente devolvida. Para quem era aquele incenso? Para Deus. Para quem é as suas orações? A quem você ora? Para quem você ora? Para o nada? Para o vento? Para Deus? Como você expressa a sua oração? A maneira de expressar a oração tem tudo a ver o alcance dela. Oh Deus, obrigado por esse dia, Pai. Oh Senhor, muito obrigado.
não chegou nem na metade do caminho. Nem na metade do caminho. Vejam, todos esses elementos aqui têm um significado. Que significado é esse? É o louvor e a adoração e as orações dos santos. Diga comigo: louvor, oração e adoração dos santos. Quando você louva, você se envolve? Você permite o seu espírito se envolver? Ou você louva por louvar? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. O seu interior está envolvido no louvor? O seu interior está presente na adoração? O seu interior está presente na sua oração? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A oração de Jesus era tão maravilhosa que ele dizia assim: Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Amém? Ele dizia assim: eu sei que sempre tu me ouves. Podemos dizer a mesma coisa? Estamos orando realmente com essa qualidade? A oração também tem qualidade. Orar por orar, orar é orar. Não. Se fosse assim, as nossas rezas eram respondidas. Ninguém teve no catolicismo a resposta de nenhuma reza. Você teve alguma resposta das suas rezas lá no catolicismo? Teve? Não. Por quê? Porque não agrada a Deus. E aí vem Jesus e diz bem assim: quando vocês orarem, não façam como os hipócritas. Quando vocês orarem, não usem de vã repetições. Oração é um processo sentimental. Oração é algo que sai de dentro de mim e sobe até o trono de Deus. Diga comigo: as minhas orações são poderosas, porque elas saem de dentro de mim e vai até o trono de Deus. Amém? Pastor, mas eu não consigo nem sentir a presença de Deus na oração. É aí que está o problema. O Senhor não me quer orando por orar. O Senhor não te quer orando por orar. O Senhor quer comunhão. O Senhor quer intimidade. Amém? Deixa eu dizer uma coisa que algumas pessoas não crêem, mas eu tenho que falar para você crer. Oração sem línguas estranhas é incompleta. Eu tenho que falar coisas para Deus que só Ele entende. E é nas línguas estranhas que eu falo mistério com Deus, pois só Ele vai entender. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí, diga amém. Entenda bem isso. Como acontecem as manifestações do Espírito durante as orações? Muito simples. As orações dos santos e os louvores são misturados
ao incenso, né? Que eu falei para vocês, e a Bíblia fala que o anjo pegou as orações e misturou com o incenso. O que isso tipifica? É a pureza e a retidão do Espírito Santo. Amém? Ei, lembra do que foi que Paulo falou? Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda na nossa oração com gemidos inexprimíveis. Aleluia. E aí as coisas começam a acontecer no céu. Amém? Resumindo, quando você começa a orar, que mistura a sua oração com a pureza e a justiça do Espírito Santo, que ele realmente te impulsiona a orar, impulsiona a orar, impulsiona a orar, impulsiona a orar, a coisa acontece e explode. Você entendeu? E ali você diz bem assim, numa linguagem bem neopentecostal: eu estava orando e o Espírito Santo me tomou. É a maneira simples de você entender. Já aconteceu isso com quase todo mundo aqui, eu creio. De estar orando e o Espírito Santo lhe tomar. A oração é um envolvimento com a intimidade do Senhor. Não é uma formalidade. Tem pessoas que baseiam as suas orações numa formalidade religiosa. Não. E a gente precisa fazer as coisas acontecerem no mundo espiritual. Apocalipse 8, 3 e 4. Você já leu, mas não é demais ler outra vez. Apocalipse 8, 3 e 4. Eu vou ler outra vez, agora numa versão diferente. Apocalipse 8, e vou ler os dois versículos, o 3 e o 4, que diz assim: outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo. Oferecer o quê? O incenso e as orações dentro do incensário, oferecer diante de Deus. E quando fez isso, subiu a fumaça do incenso queimado junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso do incensário, encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Amém? Diga: as minhas orações têm poder para transformar, mudar qualquer situação. Se o negócio não está acontecendo, é porque você não ora. Essa é a verdade. Tem que orar. Tem que orar, tem que chegar e dizer: ó demônio, você sai da minha casa. Ó demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. Mas são poucas as pessoas que na hora da oração guerreiam. Você entende? Poucas pessoas. Ela fica naquela neutralidade. Ô Senhor, isso assim, assim, o Senhor vai me dar. Ô Senhor, toca no coração dele. Se o coração dele estiver cheio de demônio, o que é que deve fazer? É pedir a Deus para tocar no coração daquela pessoa que está com o coração cheio de demônio? Não, é expulsar. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo. Amém, irmãos? Ore com ousadia, ore com determinação, ore com vontade.
Ore para ver as coisas acontecerem. Não ore para esperar as coisas acontecer. Ore para mudar o quadro de sua vida, da sua família, da sua cidade, da sua escola. Amém? É aquilo. Tem gente que vai trabalhar num lugar e se submete à perseguição. É crente. Tem um poder na mão. Mas não ora. Não ora. O que for ligado na terra é ligado, faz o céu estrondar, meu. Amém? Faz o céu explodir através da sua oração. Olha o que foi que o anjo fez. Pegou o incensário, levou o incensário até o altar, perto do trono, aonde estava o Senhor, as orações misturadas com o incenso, porque as nossas orações chegam diante de Deus através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a interceder, porque não sabemos interceder como convém. Temos um grande aliado na nossa oração, que é o Espírito Santo. O anjo chega lá, do altar, ele pega o incensário, enche de fogo e solta sobre a terra. As orações voltaram. Mas voltaram em forma de resposta. Voltaram em forma de poder. Amém? Você já ouviu isso em algum lugar? Alguém já lhe deu esse estudo em algum lugar? É a primeira vez que eu dou isso aqui. Então é isso. Alguma vez assim, em algum lugar, alguém me perguntou: pastor, por que você tem tanta facilidade de atrair a presença de Deus? Eu disse para ela uma coisa muito simples: eu não oro por orar. Eu não oro por orar. É uma coisa que eu tenho muita convicção, é a minha oração. Eu não oro por orar. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: não ore por orar. E todo esse acontecimento é lá no céu, nas regiões celestes. O poder de Deus é liberado. Quando é que o poder de Deus é liberado? Quando as orações se misturam com o incenso que está lá. Esse incenso é realmente a pureza e também a justiça do Espírito Santo. Pureza e justiça do Espírito Santo. Quando você se mistura com o Espírito Santo, em oração, algo acontece no céu. Extraordinariamente. Amém? Jó escreveu uma coisa que é realmente um símbolo do que acontece com a oração. Jó, livro de Jó, capítulo 36, versículos 27 e 28. Jó disse bem assim: ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiro sobre a humanidade. Qual é o processo da chuva? Olha para mim. Qual é o processo da chuva? A chuva, antes de descer, ela sobe. Qual é o processo da chuva, igreja? Antes de descer, ela sobe. É a água que evapora dos rios. É a água que evapora do mar. É a água que evapora. A água evapora e depois ela desce
para a bênção chegar, o processo é igual da chuva. Recebereis chuvas seródias, é o que diz a Bíblia. Recebereis chuvas seródias, chuva de graça, chuva de bênção. Mas quando eu mando água para o céu. Amém? Diga comigo, sem que as nuvens se formem pela água que sobe, não há o que? Chuva. As nuvens são desaguadas em forma de chuva e molha a terra. As orações se misturam, as orações dos santos, elas sobem todas juntas, elas se misturam, chega diante de Deus, o anjo coleta, leva até o trono do Senhor, e o Senhor diz assim: enche o incensário, juntamente com as orações, de fogo e derrama. Está resolvido o problema. Aquilo que precisar estourar, vai ser estourado. Aquilo que precisar levantar, será levantado. Aquilo que precisar tirar, será tirado. Aquilo que precisar erguer, será erguido. Amém? O mais importante é orar. Se não orar, não vê essas coisas acontecerem. Amém? Não vê. E eu te espero aqui no dia 1º, porque no dia 1º nós vamos fazer a abertura dos 40 dias de oração e já vamos começar fazendo acontecer terremotos. Amém? Você já ouviu diversos pregadores falando de terremoto, falando disso e daquilo, mas você, terremoto, como assim? A oração faz tremer, a oração derruba, a oração levanta, a oração fortalece, a oração faz tudo que você quiser. Amém? Agora o diabo inibe as pessoas de orar. Eu vou para orar, não sei se é da vontade de Deus, eu vou orar para quê? Eu oro, sendo da vontade de Deus ou não, eu oro. Se for da vontade dele, ele vai fazer acontecer. Se não for, eu vou continuar orando do mesmo jeito. Amém? Aonde é que a Bíblia fala para perseverar? Na oração. Perseverai na oração. Está entendendo, igreja? Vamos sacudir Alagoinhas aqui nesses 40 dias. Vamos entronizar Cristo nessa cidade. Nós temos poder para isso. Porque o que a igreja liga na terra é ligado no céu. Não seja membro de uma igreja covarde. Eu tenho medo, não sei, será? Tem que orar. Amém? Tem que repreender o mal, tem que guerrear. Então vamos entender. O louvor e as orações sobem até o trono de Deus. Mistura-se com o puro incenso celestial, que é aquilo que é tirado do fogo. É tirado do fogo. Deus tira a resposta das minhas orações do fogo. Voltam à terra em forma de grandes manifestações do poder de Deus. O poder é liberado para libertar vidas, libertar lares, libertar cidades, libertar nações. Vem comigo aí ler Atos 4:31. Atos 4:31. Quem achou pode ler em voz alta aí.
Está vendo que as coisas acontecem? Pode terminar. 4:31. Lê o versículo todo. Está vendo? Nós precisamos resgatar isso. Aí o que é que acontece? Olha, e é problema nosso, não é problema de Deus. Se reúne para orar. Quando a manifestação do poder de Deus começa a avançar, para. Aqui está dizendo que eles não pararam. Vou ler de novo para você entender. Atos 4:31. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, houve terremoto. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus, porque eles estavam com medo. O medo estava batendo eles para não anunciar a palavra. Alguém disse: vamos orar e o Senhor vai tirar esse medo de nós e nós vamos pregar o Evangelho com ousadia. E aí estão orando, a oração está subindo. O anjo chega, subiu uma carga de oração aí, lá de Jerusalém. Os crentes aí, subiu uma carga de oração. Cadê? Está aqui. Mistura com incenso celestial. Misturou com incenso celestial. Passa por dentro do fogo. Passou por dentro do fogo, joga lá. Para que aconteça um terremoto aonde eles estão orando. Amém? Diga comigo: eu tenho liberdade para atrair o poder de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Então atraia. Por que você não atrai? A culpa é de Deus? Não. Amém? A culpa é nossa mesmo. Porque alimentamos uma fé fraca, alimentamos uma fé, sabe, inoperante. Não pode ser assim. Aonde está no nosso coração aquela palavra: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas no poder do Espírito. Eu tenho que entender isso. Amém? Então diga comigo: meu casamento, a minha família, tudo que eu interceder, muda. Aplaude a Jesus. Muda. Amém? Muito bem. As nossas orações voltam em forma de grandes manifestações. Agora eu quero ler Atos 16, versículos 26 e 27. Atos 16. Gente, eu só encontro o poder de Deus manifestado. Só encontro Deus agindo através das orações. Atos 16, versículos 25 e 26. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando. E o que mais? Cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu. Por que o chão tremeu, igreja? Por que o chão tremeu? Porque Deus ouviu a oração. Não vamos mistificar coisa, criar uma ilusão de que não é muito simples. Por que o chão tremeu? Porque Deus ouviu a oração e respondeu. Olha que coisa linda, muito lindo, lindo demais. Louvado seja Deus por isso, lindo demais.
De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Olha para mim. Se Deus tem poder de quebrar uma corrente que está na prisão, prendendo uma pessoa, Deus tem poder de quebrar ferro. Deus não tem poder de quebrar um coração endurecido, gente? Sim ou não? Deus não tem poder de transformar um coração da pessoa mais pecadora que existe? Sim ou não? Mas a gente dificulta o negócio. Isso só vai acontecer se ela quiser. Isso acontece se você orar com fé. Isso vai acontecer se você orar para que isso aconteça. Amém? Jesus pediu fé a quem? Você precisa ter fé para eu te curar. Ele pediu fé a quem? Ele valorizou quem tinha fé. E outras coisas ele fez porque ele era poderoso para fazer e fez. Amém? Diga comigo, 2026. Olha para mim e fala, profetiza, diga 2026 será um ano vitorioso, porque eu vou orar com poder. Aplaude a Jesus. A gente não pode ver o diabo aí, oh Deus, tem misericórdia. Aquele que habita no santo, a sombra do onipotente descansará. Chama alguém para expulsar esse demônio. Pode ser assim não. Você está escondido aí, né? Mas você aí não vai ficar. Eu te descobri, hoje você sai. Sai e sai em nome de Jesus. Amém? Diga comigo, aonde houver adoração, louvor e oração, a chuva cai. Aleluia. Quer ver isso na Bíblia? Zacarias 14. Zacarias 14, 17. E depois nós estaremos encerrando. Quem achou, leia. Eu já achei aqui. Está vendo? Esse versículo é maravilhoso. 14, 17. 14, 17. Olha o que diz aqui. Se uma nação não for adorar o Rei, o Senhor Todo-Poderoso, não cairá chuva naquele país. Isso será durante o milênio. Isso será durante o reino físico de Jesus na terra. Mas tem realmente uma chamada espiritual nisso aí. Se você não for diante de Deus em oração, adoração e louvor, Deus não faz chover sobre a sua vida. Amém? Para Deus fazer chover sobre a nossa vida, precisamos de louvor, de adoração e também de orações. Amém? Assim como Deus se sente bem com as minhas orações e responde, para que eu também me sinta bem com o meu relacionamento com Ele. Entendeu? Então diga, Senhor, eu vou fazer chover
Notou que quem faz chover no mundo espiritual é eu e você? Não é Deus. Quem faz chover no mundo espiritual sou eu e você. Deixa o sol evaporar toda a água. Deixa o sol evaporar toda a água. Porque a água formará, a evaporação formará nuvem. E essa nuvem vai cair água. Não havendo nuvem, não há chuva. Amém? Se você não mandou nada para o céu, então não desce. É preciso mandar. E o que é que mandamos? Orações, adoração e louvor. Muito bem. A quantidade de adoração e oração que enviamos para o céu é o que faz chover as bênçãos. Conclusão: são as orações e a adoração misturada com o incenso celestial que se manifestam em poder e neutraliza o poder das trevas. Amém? Alguém disse há alguns anos atrás, quanto mais oração, porque aqui não tem poder, porque não há oração. Sem oração não há poder, nem na sua vida, nem na minha vida, nem na minha casa, nem na tua casa, nem na igreja. Amém? 1º de janeiro, de quinta-feira, eu espero você aqui. Eu não vou não gosto de orar. Então, vai viver a vida capengando. Vai viver a vida realmente ali, sabe? Mendigando as bênçãos. Para que mendigar as bênçãos se eu tenho acesso a todas elas? Ok? Se coloque de pé, em nome de Jesus.